Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus caros irmãos e irmãs em Cristo. Que a paz seja com todos nós, principalmente nesses momentos que vivemos de recolhimento voluntário, de isolamento social. Não podemos esmorecer na nossa tarefa de levar conforto, o esclarecimento e o consolo a todos aqueles que necessitam. E quem melhor do que o Consolador para nos consolar? Quero conversar com todos hoje sobre esse Consolador. Quem é o Consolador? O Cristo Consolador. E faço já uma questão abaixo desta, de quem é o Cristo Consolador. Eu pergunto, qual é o Cristo que nós adoramos? Vou buscar, para responder essa pergunta, ou tentar responder, subsídios lá, numa parábola que Mateus coloca no seu Evangelho, no capítulo 28. Uma parábola conhecida que é a parábola dos dois filhos. Conta esta parábola que Jesus, conversando com os fariseus, propõe-lhes a seguinte história. Um pai chega aos seus filhos e diz a um deles: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E o filho diz: Sim, pai, eu vou. Mas não vai. E o segundo filho diz: Não, pai, eu não vou, eu não quero. Mas vai. E ele, Jesus, pergunta então aos fariseus: quem desses dois filhos cumpriu a vontade do pai? Mas vejam que quando o Cristo fala através da parábola, ele não fala somente às pessoas que estavam ali no seu lugar, não é uma história que está sendo contada, é um diálogo que Jesus está tendo conosco. Ele fala conosco. Quando ele diz, filho, vai trabalhar na minha vinha, é ele que nos procura. Ele precisa que nós façamos alguma coisa, trabalhar na sua vinha. Mas ele precisa de nós, ou nós precisamos dele? É o Cristo que precisa dos homens para semear o cristianismo entre os homens. Vejam que Jesus não deixou nenhuma palavra escrita. Ele não colocou nada no papel. E tudo aquilo que chega até nós, chega através desse processo de transmissão. Num primeiro momento, na transmissão oral, depois tudo foi colocado, reduzido a termo, se a gente pode dizer assim. Foi colocado nos evangelhos, certo? Algumas, talvez uma centena de anos depois do que ele tenha dito. Mas isso começou a passar para todos. E todos aqueles que divulgam são os filhos que estão trabalhando na sua vinha. Outra questão. Se o cristianismo é Cristo e nós, por que é que nós atendemos? Quem é este Jesus que vem com tamanha autoridade nos convocar para uma tarefa como essa? Vamos analisar um pouco de história. Vamos pensar juntos aqui sobre quem é esse Jesus de Nazaré que nos propõe que nos faz esse convite, esse mandamento para que possamos trabalhar. Há 2000 anos, na Judéia, em Jerusalém, um homem comum, tido como um humilde carpinteiro, filho natural de um homem e de uma mulher, como todos nós, mas o mais inteligente de todos os homens, o mais sábio de todos os homens, o mais puro espírito que já envergou a carne comum de todos os homens. Pois esse homem, Jesus de Nazaré, ele foi traído, foi julgado, foi condenado, ele foi torturado, vilipendiado e depois,
naquelas ruelas estreitas e tortuosas e pedregosas daquela Jerusalém, com o madeiro infamante da sua cruz nas suas costas, ele sobe o Monte Gólgota, ou Caveira, o Monte da Caveira, como quiserem. E lá ele é crucificado e morto. Encerra-se aí a vida desse grande homem, o maior de todos os homens que já pisaram aqui. Quando o seu corpo desce dessa cruz e é colocado no colo de sua mãe, Maria, naquela imagem maravilhosa da Pietà, tão propagada, tão difundida através da pintura e da escultura, a Pietà de Michelangelo é lindíssima. Mas aquele que desce da cruz e é colocado no colo da sua mãe já não é mais o homem simples, já não é mais o homem que desceu. Aquele que desce de lá já é o mito. Já é uma figura mitológica que há de passar assim até hoje para nós. Nós, espíritas, não cultuamos o sofrimento de Jesus. E nem seguimos mitos. Este mito todo vai acontecer mais de 300 anos depois. Esse mito começa a ser criado em 325 da nossa era, no primeiro concílio na cidade de Nicéia, aonde o imperador Constantino, reunindo todos os bispos possíveis de caminharem até lá, de irem até lá, os transportes eram, apesar de Roma ter difundido estradas pelo mundo inteiro, mas ainda era um deslocamento muito longo. Então, com poucos bispos das diversas igrejas cristãs, dos diversos segmentos cristãos da região, ele edifica uma nova igreja, que ele vai chamar em grego a Eclésia Católica, a Igreja Universal. E essa igreja tem a sua sede na cidade de Roma, a capital do mundo, a capital de todos os povos que foram dominados por Roma. E lá enfeixa-se o poder temporal desta nova igreja dita cristã. Era preciso que se colocasse para a nobreza romana pagã alguma coisa mais palatável. Um carpinteiro crucificado que veio dizer algumas coisas a respeito do amor e que todos somos iguais. Isso não desce ao gosto. Nós precisamos mitificar e vamos buscar emprestado do paganismo que graçava ao redor de Roma, as figuras mitológicas, e de cada figura foi se tirando alguma coisa e emprestando para esse Jesus novo, esse Jesus mitológico já distante do Jesus verdadeiro. Nascido numa gruta, como Dionísio, emprenhada por Zeus, a sua mãe virgem, dá-lhe a luz, e ele então passa a ser um semideus. A figura de Dionísio, absolutamente, muito mais parecidíssimo com o Jesus que havia já descido da cruz e entronizado como mito naquele concílio. Mas o Jesus do mito não é aquele que consola. O Jesus do mito é o Jesus da religião, porque ele precisa de intérpretes, ele precisa de representantes, ele precisa de medianeiros entre o povo e ele na sua divindade. Ele não passa de mais um deus do panteão. Ele é um deus com D minúsculo, como um Apolo, como Zeus, como Thor, como Odin, como Júpiter, enfim. Este Jesus do mito é o Jesus que é Deus, distante dos homens, distante e inalcançável, justamente porque eu preciso de um cerimonial, eu preciso de uma liturgia para me manter em contato com este Deus. Eu preciso dos intermediários. O Jesus do mito é aquele que está crucificado sempre. É aquele que está sofrendo sempre.
E por que ele está crucificado sempre e ele sofre sempre? Porque há a justificativa de que o seu sangue resgatou os meus pecados. Vamos colocar isso aí entre aspas e com um ponto de interrogação. Este Jesus do mito é o Jesus dos santos, é o Jesus dos mistérios. É aquele Jesus dos milagres sem explicação. É o Jesus da fé cega. É o Jesus da formalidade. Já o Cristo da doutrina espírita é o Cristo da ciência. Porque deixa em aberto que a capacidade intelectiva dos homens haveria de, no futuro, escrutinando a ciência, as leis naturais, assim criadas e colocadas por Deus a reger o universo, vão explicar muitos daqueles milagres que ele havia feito. É o Deus do amor. Não mais da necessidade dos sacrifícios, mas apenas o Deus do amor. E é o Deus da inteligência. Porque somente esta inteligência é que vai fazer com que a nossa fé seja uma fé raciocinada e não mais uma fé cega. O Jesus da doutrina espírita é aquele que exalta as prostitutas em detrimento dos hipócritas. É aquele que vai exaltar o samaritano sem Deus, mas de bom coração, que socorre os necessitados à beira do caminho. E ela e os samaritanos eram tão mal vistos, considerados apóstatas pelos judeus. O Jesus da doutrina espírita é aquele que sentou-se à mesa com os de má vida, com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os publicanos, mas ele mesmo vai nos dizer depois, quem precisa do médico não é o sadio. Quem precisa de Deus não é o homem santo, mas sim o doente, aquele que está afastado. Este Jesus é aquele que andou pelas ruas entre os aflitos, entre os sofredores, os deserdados de toda sorte, levando a eles esperança, levando a eles conforto e levando a eles fé. Este Jesus da doutrina espírita, vejam só, ele foi escolher uma mulher, Maria de Madalena, num mundo tão misógino como era o da Judéia, e ainda há muitos lugares assim, ainda vivemos num mundo misógino e machista, mas ele vai escolher Maria de Madalena para que ela leve aos seus discípulos a notícia de que ele está vivo. Ele está presente e em breve há de se encontrar com os seus discípulos. Este Jesus é o mesmo que vai buscar, lá na estrada poeirenta de Damasco, o maior dos detratores, o maior inimigo do cristianismo iniciante, que é Paulo de Tarso, para transformá-lo no maior herói da cristandade, o apóstolo dos gentios, que somos todos nós, os gentios. Se hoje nós nos consideramos cristãos, é graças a Paulo, é graças a Pedro. Este, meus amigos, minhas amigas, é o Cristo que consola. O convite de Jesus é um apelo para a vida verdadeira. Uma vida sem formalidades exteriores. Lembre-se, Jesus não preconizou nenhuma religião. A religião de Jesus, muito pelo contrário, longe das formalidades, ela pregava única e exclusivamente o amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele não exigia altares, crucifixos, sacrifícios, não, nada. A religião dele era apenas amor. E cultivar esta vinha dele e trabalhar nesta vinha dele é nada mais, nada menos do que estar entre os homens para esclarecê-los e para consolá-los. Esclarecer e consolar
para distribuir esperança, para distribuir misericórdia, compaixão, caridade. E sabe qual é a colheita? Qual é o prêmio para toda essa tarefa? Apenas a satisfação do dever cumprido. Todos os nossos sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes amados, todas as vicissitudes que temos na vida, encontram consolo nos ensinamentos de Jesus dentro dos corações mais puros, mais sensíveis. A vida futura e a confiança na justiça divina. É Ele que nos diz, em Mateus 11, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois que é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Aquele que se sujeita a este jugo. O jugo, todos sabem, é a canga do boi, aquela forca romana, a opressão, a sujeição. Quer dizer, aquele que está sujeito, que está sob o domínio desse suave jugo, encontra nele o amor, a caridade e a misericórdia. E é assim que nós, que conseguimos já, em determinado momento das nossas vidas, compreender essa grandeza de ensinamento, vamos passar por os percalços da vida, com todas as dores, os sofrimentos, as misérias, etc. Mais revigorados, mais em paz. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparece. Isso significa que muito tempo pode se passar até que o discípulo esteja pronto para servir ao seu mestre. A revelação de Deus, ela ocorre à medida que nós crescemos moral e intelectualmente. Muito aconteceu até que pudéssemos chegar no patamar que estamos de entendimento das coisas de Deus. Até que pudéssemos ouvir e interpretar as parábolas do Cristo como coisas consoladoras e não como histórias, simples histórias. Muita coisa foi acontecendo. A revelação foi sendo lenta e paulatina. O primeiro, vamos citar, de acordo com a doutrina espírita, se bem que nós já poderíamos citar questões. No Egito já havia uma proposição de um Deus único, que naturalmente foi abafada pelos sacerdotes. Moisés veio difundir a ideia de um Deus único. Ele veio mostrar que havia um só Deus regendo o universo, o Senhor de todas as coisas, o fazedor das leis, o legislador. Depois de Moisés, chegam a nós, através da Bíblia, leiam a Bíblia é fantástica. A Bíblia é fantástica. Em tudo ali se tira proveito, em coisas de proveito. Não se usando jamais o pé da letra. Mas os profetas vêm nos alertar com as suas vozes tonitruantes no meio do deserto, nas muralhas das cidades. Ele vem nos alertar para o desvio da humanidade das leis divinas, as leis que regem o universo e a nossa própria vida. Depois vem a segunda grande revelação. Não que os profetas não sejam uma revelação, mas a segunda grande revelação. Jesus, aquele homem simples, o grande espírito, o grande irmão, o grande profeta, o grande e mais perfeito homem, espírito puro,
que já pisou sobre a terra. O Cristo vem nos trazer uma grande novidade. Olha, atenção, Deus é o Pai bom e amoroso, Criador de todas as coisas, e vem acrescentar coisas novas, como uma ideia de uma fraternidade universal. Quando ele diz, somos todos iguais, chacoalham-se as colunas do status quo. E muitos se perguntam, como eu posso ser igual a um escravo? Como eu posso ser igual a um homem de uma vida? Como eu, homem, posso ser igual a uma mulher? E ele vem pregar isso, a fraternidade universal e o amor ao próximo. Passam-se os séculos. Aquela igreja que mal compreendeu os preceitos do Cristo, que afastou-se dos preceitos do Cristo, cresce no seu poder temporal e vai levar a espada e a dor para toda a humanidade. Aí ergue-se um dos homens mais corajosos que eu conheço, Martinho Lutero. E ele nos traz uma reforma que acaba por dividir o poder temporal dessa igreja. Estamos aprendendo mais. Deus único, as leis que nos regem, o Cristo vem nos dizer alguma coisa, aí chega Lutero e quebra toda essa cadeia de poder. Ele, quebrando essa cadeia de poder, ele permite que os homens desenvolvam o seu pensamento, nós vamos ter o iluminismo. Eu estou correndo para poder dar tempo de eu falar tudo isso para vocês. Mas aí chega o iluminismo. E esses filósofos, esses pensadores, esses observadores da natureza, vêm reeducar o nosso pensamento. Eles vêm colocar ideias novas nesse pensamento. E as ideias novas desse pensamento vão produzir as revoluções sociais, cuja ideia principal era destituir definitivamente o poder temporal da religião, da igreja. E chacoalhar a estrutura da monarquia. Uma vez que somos todos iguais, estamos aumentando o nosso pensamento. A grande Revolução Francesa vem fazer isso. E quando se separa a igreja do Estado, quando se separa a religião do Estado, fica mais fácil que os espíritos venham nos trazer agora, através dos homens que aqui estão encarnados, novas ideias. A nossa mente já está mais aberta. E, enfim, vem o Espírito de verdade nos trazer a doutrina espírita. Depois disso tudo, estamos prontos. Nós, os discípulos, estamos prontos. E o Mestre apareceu. Jesus nos coloca em João, no capítulo 14, durante a sua última ceia, que vai chegar para nós um Consolador prometido. Que a humanidade hoje já está pronta para receber toda aquela verdade que ele não havia conseguido colocar para os seus discípulos naquele momento, porque a humanidade não estava pronta para compreender toda essa verdade. E aí nós temos a ideia da imortalidade do ser, da propagação da nossa vida em vidas sucessivas. E aquilo que passou a ser do conhecimento de irmandades secretas, de sociedades herméticas, de sociedades fechadas, hoje é dado a qualquer homem conhecer. Um recipiente pequeno, um copo, ele consegue tirar um pouco de água do oceano. Aquilo que tem dentro do copo é o oceano. Um balde vai até o oceano e tira muito mais oceano de dentro do oceano. Mas o oceano é o mesmo. Ele continua ali. Ele não muda por causa do recipiente. Os homens são o recipiente cujo entendimento maior amplia o espaço para receberem mais e mais sabedoria. Quando antes nós tínhamos a lei do mais forte, a lei de Talião, sem consideração com os semelhantes, como previsto lá no Código de Hammurabi,
ela foi substituída por uma coisa mais doce, que é a fraternidade que nos foi ensinada. Não há mais lugar no mundo de hoje para a brutalidade. Os brutos sobre a face da terra estão com os seus dias contados. Os brutos, os insensíveis, estão com os seus dias contados. Jesus disse: eu não vim destruir a lei. O Espiritismo também não quer exterminar outras crenças. Todas as crenças, como nós vimos, são parcelas dessa verdade. Mas ele busca uma fé que seja raciocinada. É na consciência iluminada pelo estudo. É na consciência iluminada é onde se acha a fé verdadeira. É uma fé que não acredita. É uma fé que sabe, que tem certeza. À luz da razão tocada pelos valores do sentimento. O Espiritismo, para nós, então, é assim aquele consolador prometido por Jesus, lá na última ceia. Ele veio para iluminar as consciências através de uma fé raciocinada. Mas, espíritas, todos nós, o espírita deve iluminar primeiro a si, para depois partir para a iluminação dos outros. Ele tem que cumprir as suas obrigações para com Deus, para com a sua verdade e para consigo mesmo. E sem fazer proselitismos. A cada um é dado de acordo com a sua capacidade de entendimento. É o nosso vasilhame que vai buscar um pouquinho do oceano, lá dentro do oceano grande do conhecimento. Então nós precisamos primeiro esclarecer a nós mesmos. Por isso a necessidade premente do estudo, a constância do estudo, estudar, compreender e, sobretudo, botar em prática. Mas não botar em prática porque eu tenho a obrigação de botar em prática. Estudar, compreender, botar em prática, porque isso passa pela minha vontade, isso está no meu coração, é isso que eu quero fazer. Porque eu já cheguei a esse ponto de não mais me preocupar se eu quero fazer alguma coisa para mostrar que eu sei. Não, mas eu faço simplesmente porque eu faço de maneira tal que a uma mão não saiba aquilo que a outra mão faz. Por isso o Espírito de verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus nos convida, não, Jesus nos intima, Jesus determina: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. O apelo foi feito. Cada um, se quiser, que coloque a enxada nos seus ombros e que vá. Este, meus amigos, é o Cristo que consola. Este é o Cristo Consolador. E nós somos os novos apóstolos.